a gente vai ter mais detalhes importantes e ele possivelmente superará ao caso Varginha. Você acha que supera o caso Varginha? Superar. Bom, pessoal do Arquivo Estranho, nós estamos aqui tendo a honra de estar com o Edson Boaventura, aqui em Peruíbe, Arquivo Estranho na estrada, né? Então nós estamos aqui nessa oportunidade, é um prazer estar com você de novo aqui, Edson. E eu queria começar pelo basicão, de forma resumida. O Edson é um pesquisador de mais de 30 anos, né? 43 anos. 43 anos de pesquisa. Fundador de um dos primeiros grupos de pesquisa do Brasil, que era o GUG, né? Isso, Grupo Ufológico do Guarujá. Do Guarujá, né? Só para lembrar, era você, o Wallace Albino, nosso saudoso amigo. Jamil Villanova. Jamil Villanova, que está aqui conosco. Carlos Alberto Saraiva de Maria. Isso. Tinha o Dinho, o Marquinhos. Isso. Paulo Aníbal também fazia parte desse grupo? Paulo Aníbal não. Paulo Aníbal veio depois. Veio depois, né? Aí era um outro grupo ExoX, que aí tinha o Dino, tinha o Joseph e tal, que depois a gente acabou se agregando também. Isso era grupo. Que época? Anos década 80? de 80, 90, né? Que a gente era mais ativo na questão das vigílias, né? Sim. E pesquisa de campo. Eles faziam vigília lá na Iporanga, né? Como é que chama aquela região que tem a caverna do Diabo? Vale do Ribeira, Vale ali, do né? Ribeira, onde você isso. tem o PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Isso. Onde tem, assim, mais de 300 cavernas já catalogadas, né, pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E lá o fenômeno OVNI se manifesta desde 1941. E provavelmente até hoje, né? Até hoje existem aparições principalmente de objetos entrando e saindo de dentro das cavernas. Inclusive seres já foram observados também pelos moradores lá, entrando nas cavernas, saindo, e também algumas cachoeiras que tem ali na região já foi observado, né? Geralmente são seres acinzentados como esse, com olho preto, né? Ou meio azulado, né? Tem pessoas que reportam assim os casos como sendo seres pequenos, cabeça desproporcional, olho preto, mas pele meio acinzentada, azuladinha. Esse aí ficou lindíssimo, né? Esse aqui ficou show. Tá levando lá para compor o teu cenário com lá. Certeza, com certeza. A gente está em Peruíbe e aqui no evento tem bastante produto, né? Ufológico. Isso. As palestras aqui estão num nível altíssimo. Então está sendo um belíssimo evento. Eu esqueci de falar, o Edson é dono de um dos canais mais importantes da ufologia brasileira, que é o Enigmas e Mistérios, né? Isso, a gente mudou o nome, né? Antigamente era Enigmas e Mistérios, agora está canal Edson Boaventura. Com essa mudança estratégica, foi importante que a gente chegou agora a 201 mil inscritos, né? Porque o meu nome, ele tá mais na mídia, né? Então o pessoal procura e acha a gente foi uma sábia mudança de nome, né? Do canal. A gente já está lá com 990 vídeos postados, né? Bacana, hein? Então é um trabalho sério que a gente vem desenvolvendo e o pessoal tem curtido bastante. Então eu queria saber de você, Edson, eu conheço inúmeros casos que você já investigou, você divulga largamente. Desses casos todos, qual o que mais te impressionou, qual o que mais te tocou, que você não consegue deixar de ter a boa lembrança? Você ontem nos confidenciou alguns casos particulares que você não fala muito, mas tem algum caso que é o que você tem mais carinho por ele, é o que mais te emocionou, por exemplo? Olha, o caso que mais me impressionou da atualidade é o caso Cláudio, que aconteceu em Minas Gerais em novembro de 2008, né? Ele perdurou até dezembro de 2008 e foi uma perseguição da Polícia Militar Mineira a dois seres luminosos que estavam flutuando por sobre umas canas, né? Que tem na região assim um pouco mais rural, né? Saindo da cidade de Cláudio, você tem algumas comunidades ali, alguns locais onde tem plantação, então foi nessa área que aconteceu o fato. E existe documentação oficial já liberada a respeito dessa perseguição policial
aos seres, né? E pelos documentos é possível vislumbrar até uma possível abdução que esses militares sofreram na época. Eu reportaria aí como a primeira investida brasileira na perseguição a seres não humanos. Sim. Isso foi em que ano, Edson? 2008. Começou em novembro, né? E foi até dezembro de 2008. Foi uma onda que ocorreu na região. Tem avistamentos que ocorreram na cidade de Cláudio, na zona rural, no bairro da Formiguinha, por exemplo. E tem também alguns avistamentos na cidade de Divinópolis, que fica ao lado ali de Cláudio, né? O importante... No caso, ele tem pontos comuns com Varginha, ou seja, foi o exército que perseguiu? Não, foi a polícia militar local? Foi a polícia militar, mas teve o envolvimento da FAB, né? Sim. Da Força Aérea Brasileira. No caso, a Lagoa Santa tem uma base que geralmente é acionada próximo àquela região quando acontece algum caso ufológico, né? Então eles que centralizam esse tipo de coisa. E houve um cabo da Polícia Militar, que é o Cabo Rabelo, que ele chegou a fotografar os OVNIs naquela ocasião. Essas fotografias depois foram confiscadas, o chip dele, pela Força Aérea Brasileira, lá de Lagoa Santa, e eles apagaram o chip, copiaram, logicamente, as fotos, e apagaram e entregaram o chip em branco para o cabo, né? Ele ficou chateado. Eles devem ter copiado, né? Copiaram, certamente, que eles levaram para a viatura. Copiaram, apagaram o original. Apagaram o original, deram para ele. Inclusive tinha fotos de cunho particular, né? De família. Da família. Que ele ficou muito chateado com isso, porque os caras simplesmente apagaram e ainda tiveram a pachorra de dizer para ele que ele tinha visto um fogo-fato, né, fenômeno ali natural, e para esquecer o assunto. No caso, você falou, era mais de um objeto, então? Sim, foi uma enxurrada de objetos que apareceram. Só para você ter uma ideia, no dia 19 de novembro de 2008, apareceram 2 objetos que ficavam voando assim, em volta de si, né, tipo orbitando. Isso foi visto tanto pelos militares como civis também, que chegaram a ligar para a delegacia informando o que estava acontecendo. Esses objetos se dirigiram para um bairro que tem ali, a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Passando pelo bairro, devido à baixa altitude desses OVNIs, começou a ocorrer um blackout. Foi apagando tudo, né? Bem padrão, né? Bem padrão, né? E aí nisso começou aquela perseguição e as viaturas, né, da Polícia Militar atrás. Houve pousos desses objetos também, em alguns Deixaram marcas, não? Deixaram marcas, e também as pessoas que viram a nave chegaram a reportar, por exemplo, na questão do formato do objeto. Tinha uma senhora do bairro de Formiguinha que ela chegou a apontar para o cap, né, para o chapéu do policial militar, falou: olha, o objeto era esse formato, tipo um formato meio discoide. Sim. E os seres também se apresentaram na porta dela, né? Quando ela abriu a porta e viu aquele objeto, tudo, tinha seres ali também. Então foi uma invasão que ocorreu em Cláudio em 2008, e eu acredito assim que tem detalhes que ainda não foram revelados, porque alguns desses militares ainda estão trabalhando para a Polícia Militar, estão na ativa, e aí foi pedido também o sigilo desse fato para eles. Eu lembro, se eu não me engano, foi você que acabou descobrindo que havia um desdobramento, ou seja, não foi um simples caso de avistar um OVNI, teve todo esse desdobramento, né? Isso, a imprensa, ela divulgou na época do fato, teve lá algumas matérias jornalísticas e tal, que apenas foi avistado OVNI na região. Saiu também que o Cabo Rabelo tinha fotografado esse objeto luminoso. Mas o que se sabia era isso, era um caso de OVNI. Mas ao pedir, em 2015, quando eu fiz o pedido através da LAI, né, daquela Lei de Liberdade de Informação brasileira, e tem o serviço ESIC, né, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, aí eu solicitei os relatórios, as fotos e algum BO, boletim de ocorrência, que porventura existisse do caso. E na resposta veio um relatório de 5 páginas, mais um BO e as fotografias. E ao folhear esse relatório preliminar do caso, estava descrito que houve a perseguição de seres, ou seja, isso era inédito. Na verdade, eu atirei no cachorro e acertei no gato. Né? Na verdade, foi uma sorte, porque eu pensava que era só um caso de OVNI. Não tinha
a ideia da complexidade desse caso, que foi até uma perseguição a seres não identificados. E a partir disso é que você foi até lá, né? Isso. Recentemente, você foi até lá. Eu já estive lá várias vezes. Várias vezes. Já tive umas 5 vezes em Cláudio. Estou para voltar, porque a gente conseguiu mais testemunhas civis que tiveram interação com esse fenômeno. Então, acredito que o caso, conforme for passando o tempo, a gente vai ter mais detalhes importantes e ele possivelmente superará ao caso Varginha. Você acha que supera o caso Vai Varginha? superar. É porque eu esqueci de mencionar, o Edson é um dos protagonistas da pesquisa de Varginha, estava lá desde o início, né? Então, desde 96. Varginha já ficou para trás. Ah, sim. Com o caso Cláudio. Agora, no passado, nós tivemos, por exemplo, a Operação Prato, no Pará, que eu reporto também como um caso extremamente importante, principalmente pelo que a gente está sabendo agora na atualidade, né? A Operação Prato, para quem não sabe, ocorreu na década de 70, 76, começaram os avistamentos em Belém, depois 77 intensificou na região do Maranhão, ali as ilhas e tal. Aí depois foi migrando novamente para o Pará e depois teve a sua extensão no estado do Amazonas. Eram luzes que atacavam as populações ribeirinhas e houve um envolvimento da Força Aérea Brasileira também. O primeiro comando aéreo do Pará foi chamado, foi destacado um capitão naquela época, que era o capitão Irangê Holanda. Esse capitão ele chegou a chefiar 5 equipes de 5 pessoas que eram mandadas em alguns locais, né, para colher dados, fazer vigílias, chegaram a fazer alguns registros desse fenômeno. E hoje nós sabemos que, além das implicações das pessoas que foram atacadas, houve pessoas que morreram, houve tentativas de abduções, houve abduções durante esse período e os norte-americanos estiveram ajudando na pesquisa. Hoje nós temos um relatório de 1982 que cita um norte-americano na pesquisa, e um físico norte-americano atualmente participando de um podcast, que é o Dr. Harold Puthoff, ele confidenciou que esteve com materiais da Operação Prato em suas mãos, milhares de páginas, centenas de fotografias e 15 horas de filmagens. Não, você considera que esses desdobramentos do caso Cláudio, todas as informações que estão vindo à tona, você considera que eles são realmente mais importantes do que o caso Varginha? Sem sombra de dúvida, e tem muitos detalhes ainda que não são conhecidos, né? Principalmente porque alguns militares ainda estão na ativa. A gente tem alguns militares que já saíram, né, que já falaram alguma coisa, mas tem pontos chaves importantes que eu já sei, inclusive, mas eu não tenho autorização ainda de falar por conta que esses militares estão na ativa, estão trabalhando e poderiam ter os protagonistas, a sua profissão, né, prejudicada, ali sua carreira. Os protagonistas estão na ativa ainda. Que estão na ativa, alguns, né? Sim. Tem pelo menos 2 militares que já faleceram recentemente. Era um total de quantos militares na época? Olha, teve várias equipes de diligências, né? Algumas que fotografaram os OVNIs, outras que perseguiram os seres. Então você tem aí soldados, você tem cabos, sargentos, capitão também, que participaram das diligências, né? Então eu colocaria aí umas 6 pessoas, uma meia dúzia de militares. Isso tudo durou quanto tempo? Durou dias? 2 meses. 2 meses? 2 meses, né? Começou em novembro, terminou em dezembro. Então o negócio foi quente mesmo. Foi quente, muito quente. Ou seja, os seres estavam na região durante todo esse período. Inclusive, eu recebi recentemente de um militar um dos desenhos que foi uma reconstituição de uma dessas descidas desses seres, e eles eram seres luminosos, tinham 3, aí já é um outro caso, mas dentro de Cláudio, e eles estavam coletando alguma coisa no solo, né? Ficou um em pé assim, meio com o braço meio cruzado, e outro meio agachadinho, coletando alguma coisa no solo de Cláudio ali, né? E qual era o padrão que as testemunhas referiram? Era esse padrão do nosso amigo aqui ou era um padrão humano? Eram seres luminosos, cabeça desproporcional, bem magrinho, né? Entendi. Então é tipo Grey, né? Tipo sempre Grey. Essa referência de luminosos, de serem luminosos. Assim, em alguns depoimentos sim, em outros não, aí já é bem físico mesmo. O olho grande,
destacado, né? Aquela cabeça um pouco desproporcional e o corpo extremamente fino, né? Bem magrinho mesmo. Aproveitando a deixa que você falou também sobre a Operação Prato, eu sempre tive uma dúvida que nunca foi realmente, objetivamente esclarecida, que é o seguinte: você considera também que antes do Irangê Holanda chegar, que foi em 77, você considera que já estava acontecendo a operação, que tem uma referência que já estava acontecendo desde 75? Você considera que isso é correto, que pode se afirmar isso? Sim, existem recortes de jornais de 76 mostrando esse fenômeno em Belém, visto por um professor. E em 75, né, bem lembrado, não naquela região, mas na região de Parnarama, na região de Piauí, né, ali é o estado do Piauí, já tinha algumas referências desses fenômenos aparecendo. Não tão agressivo como foi a Operação antes, Prato, né? A partir do Maranhão ali, Pará e Amazonas, mas já acontecia esporadicamente em alguns casos. Tanto é que a Operação Prato ela terminou em 1984 com o fenômeno já saindo do estado do Amazonas e migrando para a Venezuela. O coronel dizia que ele migrou para os Andes. Isso. Estava em direção aos Foi Andes. em direção e migrou para a Venezuela. Passado um tempo, em 1995, o fenômeno começa a voltar novamente, saindo lá dos Andes, da região da Venezuela, adentra novamente o estado do Amazonas. Tanto é que existem documentação da polícia da cidade de Boa Vista do Ramos, onde uma mulher chamada Estônia, ela foi atacada por essas luzes, teve queimaduras, e inclusive no próprio documento oficial da polícia, ele cita que assim, que a arma do crime seriam raios emitidos, possivelmente por objeto em forma de disco voador, com luzes de diversas cores. Está escrito isso no próprio documento policial de 95, novembro de 95. E a partir daí, então, 95, a gente tem toda a volta do fenômeno chupa-chupa passando pelo estado do Amazonas, adentrando o Pará e terminando no Maranhão. Você esteve lá recentemente, né? Vocês ficaram um tempo, inclusive. Estivemos lá, em 2023 lá, em 2 meses, né? Foi abril e agosto, setembro de 2023. E você considera que o fenômeno ele está ativo? Ele ainda... Porque tem aquela coisa, talvez a gente de longe tenha uma tendência a achar que o negócio arrefeceu porque os pesquisadores não estão mais lá e não estão mais notificando. Aí, por exemplo, você que esteve lá, você considera que o fenômeno ainda está ativo? E aí eu estendo essa pergunta, ele está ativo em outras regiões também, no entorno, vamos dizer assim? Então, nesta região especificamente, ele nunca cessou. Nunca cessou? Nunca cessou. A gente conseguiu depoimentos de pessoas que foram atacadas em 2021, em 2022, né, em 2023 também. Então continua perpetuando o mesmo modus operandi. Outra coisa interessante... Aquela mesma forma de luz emitida em direção das pessoas? Então... Mesma coisa, queimadura nos braços, né? Teve um senhor lá que teve queimadura no braço, outro que teve queimadura na perna, né? Na hora de correr. Recente agora, 2021. Recente. E, além disso, a gente acabou fazendo uma vigília na Praia do Machadinho, que era onde o capitão Irangê Holanda ia lá e fez as filmagens e tudo mais. E nessa ainda ocasião... existe aquela árvore gigantesca que é bem na Praia do Machadinho, que os militares acampavam embaixo. Tem várias árvores ali, né? Tem uma área ali bem selvagem ainda. Sim. E aí a gente fazendo a vigília durante a noite, estava eu e meu filho Arthur, com um equipamento de infravermelho virado para um lado, a minha esposa, a Keline, o Paulo Baraquiverne, da revista Alvin Pesquisa, e o Albert Eduardo estavam do outro lado, conversando, segundo eles, né, sobre família, sobre outras coisas, namorada, né, um monte de coisa. Aí, de repente, a gritaria, né, eu e meu filho estavam olhando pro outro lado, eles deram uma gritaria lá, e quando a gente foi ver, eles tinham acabado de ver na Praia do Machadinho objeto. Isso em agosto de 2023. Então, veja que o fenômeno está bem presente. Uma outra constatação da Operação Prato que foi bem importante para mim, pessoalmente, é verificar que testemunhas da época, vítimas, elas continuam tendo contato com as luzes
É como se tivesse sido criado um vínculo. Criou um vínculo, elas continuam tendo contato com as luzes e, pior, tem visitas de dormitório. Sabe aquela senhora Dona Aurora, que tem umas marcas famosa, em cima, famosa, né? Umas marcas em cima do peito, né? Das marquinhas e tal. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la. Ela contou o caso dela, sem aumentar, sem diminuir. Contou como que foi. Eu perguntei para ela, em certo momento da entrevista, se ela tinha visto mais alguma luz estranha, igual aquela que ela viu em 1977. Ela me respondeu que não. Mas aí eu emendei a pergunta e falei assim: Dona Aurora, por acaso a senhora já teve paralisia do sono, né? De ficar assim, paralisada na cama? Ela falou: ah, meu filho, isso é direto. Aparecem uns homens de cabeça grande, pequenininho assim, eu não consigo me mexer. Isso teve várias. Eu falei, e recentemente tal, tem coisa? Ela falou, sim, normal, isso é normal. Fantástico. Então, nós percebemos que aqueles contatos de 77 perduram até os dias atuais em forma de visita de dormitório com esses seres Greys. Eu já tinha achado fantástico o fato de você ter achado ela. Eu vi a foto que você publicou, ela já bem mais velha, né? Mas você vê que é a mesma pessoa. Uhum. Ela ainda tem aquela marca? Tem a marca. Logicamente, eu não ia olhar. Eu pedi pra minha esposa, né, a Margarete, averiguar. Ainda tá assim, bem fraquinho, né? A marquinha. Mas tá lá. Mas dá pra identificar os buraquinhos. E agora você me vem com essa informação que Então, mas não é só ela. A gente entrevistou outras pessoas que foram vítimas lá também na época do chupa-chupa, e pelo que a gente percebeu, alguns casos pode ter ocorrido abdução naquela época e alguns continuam como visita de dormitório até os dias atuais. Aquele senhor que recebeu um raio também na perna. O seu Newton Cardoso. Newton Cardoso, ele é sempre entrevistado. Isso, ele mora, ele está nessa mesma situação, ou seja, ele já recebeu novas visitas, ele lembra? Não, ele chegou a ver fenômenos, assim, luzes, né? Mas essa questão se ele teve alguma visita de dormitório, eu não tive. Ele era o barqueiro, né? Ele era o barqueiro do Coronel Erangeiro, né? Aquele que era o barqueiro. Não, aí o barqueiro é um outro. É outro? É outra pessoa. Sim. Que também está vivo. Eu confundi. O seu Newton. O Newton é o... É o da perna. É o da perna. O barqueiro é o que as filhas, inclusive, têm falado. É o seu Rosil, isso mesmo. Seu Rosil. Isso mesmo. E uma pergunta aqui, é uma curiosidade que eu ouvi outros pesquisadores falando, de que o fenômeno permanece ativo, mas não especificamente em Colares. É como se toda a região do entorno, não só da ilha de Colares, mas também do continente de Belém, está aparecendo muito. O fenômeno está muito ativo. Principalmente os bairros mais afastados de Belém, que tem lá, eles continuam com essa incidência. A gente chegou a publicar na revista OVNI em Pesquisa uma matéria reportando um desses casos, que a pessoa ficou com marcas na barriga, de queimado na barriga também, marcas circulares e tal. E recente. Acho que 2021, se não me falha a memória. E Belém, volta e meia, aparece. Tanto é que a Força Aérea Brasileira agora, ela liberou 35 relatórios de avistamento de pilotos, né? Tem alguns de pilotos, alguns de civis, mas a maioria de pilotos. E na região de Belém tem avistamentos que ocorreram em 2023, reportados nesses relatórios oficiais, né? Então, assim, o fenômeno, ele continua frequente. Nós estamos para voltar lá, fazer a terceira expedição, né, da Operação Prato. Se não der esse ano, de 2024, em 2025, certamente a gente vai voltar lá. E com certeza vai ter sempre algum tipo de novidade, né? Porque quando nós fomos para lá, nós elencamos alguns municípios para fazer a investigação. Só que tem vários outros que são citados nos documentos oficiais que a gente não chegou a visitar. E certamente vai ter, assim, uma casuística bem rica. A gente vai localizar pessoas lá que têm histórias com detalhes importantes para serem revelados. Então, isso confirma a suspeita de que não é só Colares e de que toda uma região, a Ilha de Marajó principalmente, eu imagino. Isso, lá, inclusive na Ilha de Marajó, o pessoal comenta que vê muito objeto entrando e saindo dentro do mar. Então há uma conjectura
de que poderia haver talvez uma base submarina desses objetos ainda lá naquela região, próximo à Ilha do Marajó, já que tem uma incidência grande e nunca cessou. Desde a década de 70 para cá, os objetos são observados lá, vez ou outra. Esse teu relato, ele corrobora aquela característica do ufólogo raiz, que você é um ufólogo raiz, você sempre foi atrás do fato, em loco, como hoje nós temos o Rony Vernet também, está indo longe, né? Já foi ao Acre, tem vários ufólogos que mantêm essa prática, que é como se hoje nós estivéssemos fazendo uma volta à raiz do fenômeno, ou seja, a raiz do fenômeno está em campo. Exatamente, e essa questão de você estar em campo, você está olhando olho no olho Sim. das pessoas, né, e percebendo a realidade do fenômeno. E o fato de você estar nos locais de maior incidência ufológica coincide, às vezes, de você estar lá e ver o fenômeno também. Sim. E aí você pode ter a sorte, que nem aconteceu comigo. Eu fui pro Ceará, estava tendo uma onda de avistamentos no Ceará, na região ali de Mauriti, Buritizinho e tal, e fomos para lá. Aí, durante um churrasco, a gente estava fazendo um churrasco, de repente a minha esposa fala, olha lá, tem um negócio ali e tal. Aí aquela bagunça, né? Aí a gente foi ver o que era. 9 pessoas pararam o churrasco e botaram atenção numa luz estranha, que não era um avião, não tinha luz de sinalização. Não era convencional. Andava erraticamente, parava, voltava um pouquinho, até que ela vai... Eu filmei 3 minutos desse objeto, e isso no dia 7 de agosto de 2024 agora. Agora, né? Agora. Além disso... Já publicou, não? Não, vai sair agora em setembro no nosso canal lá no YouTube. E também eu tive uma outra oportunidade, teve um evento em Luminárias, eu juntamente com o pesquisador Maurício Cairus, a gente foi gravar o depoimento dele, que tinha visto OVNIs próximo a uma caverna, na região ali da Serra Grande, e após a gente fazer essas gravações, já estava escurecendo, ele falou, ó, vamos dar uma chegadinha no pico do navio ali, é um lugar legal, se quiser a gente faz uma vigília ali rapidinho. Depois a gente volta, faz um avistamento ali, porque é uma área alta, legal e tal. Ah, bora lá, né? Aí fui eu, o Maurício Cairus e meu filho Arthur, né? Inclusive a gente não estava nem equipado para andar no meio do mato lá, foi meio tenso o negócio, mas chegamos no local, sentamos numa pedra e ficamos lá observando. Daqui a pouco apareceu uns objetos super estranhos também, alguns que pareciam uma luz, depois dividiu em 2, 3 e mais 2 do lado de cá, depois mais 2 do outro lado, um apagava, um negócio, um festival. No céu da região. No céu da região, no pico do navio. E aí nós filmamos também esse fenômeno. Tinha uns objetos que eram vermelhos, outros já eram mais esbranquiçados, outro que era multicolorido, parecia alaranjado, meio verde, meio esquisito. Um negócio muito estranho lá em Luminárias agora, recente também. Isso confirma que o pesquisador que está mais perto de virar protagonista, né? Você vai a campo, qualquer momento você pode se dar de cara com... Quem tá na chuva é para se molhar, entendeu? É para se molhar, não tem jeito. Né? E a gente não leva guarda-chuva não, porque a gente quer se molhar mesmo, quer ver o fenômeno, quer registrar, né? Quer ter algum tipo de interação. Uma coisa que eu sempre levo é o laser também. Né? Então, eu sempre ando com um laser desses apontadores, né? Sei. Mas quando aparece alguma coisa, você joga o laser? Eu jogo o laser no objeto. Aí sabe o que acontece? Parece que eles ficam meio incomodados, eles dão uma aumentada no brilho, assim, dá aquele enchidinho assim, aí volta. O Rony gosta de fazer isso, eu já falei pra ele, qualquer hora vai levar um revide aí, vai ficar todo torto aí. Então, eu não sei de nenhum caso de pessoas que recebeu um revide, né? Mas eu geralmente... Quando eu levo o laser e tô numa área que é problemática, que é um hotspot, por exemplo, uma área quente de avistamento, geralmente eu dou uma esquadrinhada com o laser no céu. E já aconteceu, por exemplo, em Lavras, teve uma ocasião, eu estava em Lavras, juntamente com um amigo meu que é o Allen Anjos, estava o filho dele também, estava o meu filho Arthur. A gente tinha acabado de gravar uma testemunha que viu um objeto lá em Lavras, essa testemunha também estava lá, e meu filho já estava guardando os equipamentos no carro, e eu resolvi fazer esse esquadrinhamento com laser. E eu comecei a passar. Na hora que eu passei numa determinada região do céu, o objeto acendeu. Ou seja, ele estava na invisibilidade
invisibilidade, e na hora que eu passei aquele negócio, ele apareceu. Aí quando apareceu, a gente ficou olhando, olha lá, e aí eu fiquei focando, ele aumentava e começou a se deslocar e aumentar e diminuir o brilho. Aí o Allen Anjos já abriu no celular o Flight Radar para ver se tinha algum avião, alguma coisa. Falou, avião não é. Aí abriu de satélite, deu uma olhada e também não viu nada, né, que de satélite que pudesse estar passando naquela área do céu, e a gente saiu convencido de lá que de fato era um OVNI. E ele foi indo até que entrou numa nuvem e aí eu perdi ele de vista. Então, o laser funciona. É uma forma de você encher as paciências do OVNI lá e fazer eles se mostrarem. É a primeira vez que eu vi uma prática aceitável, porque eu sou contra, eu não gosto de que jogue o laser, mas da maneira que você falou, deve ter um resultado positivo, né? Foi uma das ocasiões, né, em Lavras que aconteceu, mas já tinha ocorrido em outras ocasiões também, em Iporanga, por exemplo, né, em outras localidades. Eu queria saber a tua opinião, levando-se em conta que hoje nós temos as autoridades, vamos dizer assim, mundiais, americanas, trazendo liberação de informação. Nós temos hoje as redes digitais apinhadas de informação, muita coisa duvidosa, muita contaminação, mas também muita coisa, vamos dizer assim, futurista, que mostra que a ufologia ela vem evoluindo. Mas, ao mesmo tempo, nós que somos praticantes da boa e velha ufologia de campo, a gente está conseguindo mais informação indo a campo do que qualquer outra coisa. Ou seja, as práticas antigas ainda funcionam, ainda são válidas. Qual o rumo que você acha que a ufologia brasileira vai tomar daqui para frente? Não sei se você já pensou nisso. Quais são os seus planos para continuar fazendo as boas práticas de ufologia? O que você acha que é o rumo que a gente vai tomar daqui para frente? Então, fazendo uma análise de contexto mundial, né, essas denúncias que ocorreram no Congresso Nacional Norte-Americano, David Grush lá, vendo o que a igreja também está tendo umas posturas de adentrar nesse esquema do OVNI também. Provavelmente, a hora que tiver uma revelação mundial, né, de que vida extraterrestre existe por meio de algum órgão oficial, tipo NASA ou algum governo, seja Estados Unidos, Rússia, China, sei lá, que vai acontecer? Vai ter que ter uma quebra de paradigma. E a gente já percebe que parece que é uma agenda, o pessoal fala agenda 30, né, 2030, que até 2030 alguma coisa deve ocorrer. Eu não creio numa liberdade de informação total. Total. Porque a ganância tecnológica não vai permitir que isso aconteça. Então, deve haver uma liberação parcial, um reconhecimento de que vida extraterrestre exista realmente. E a partir daí, a gente vai ter que mudar algumas coisas na ufologia e como ufólogo também. Mas uma coisa que eu queria ressaltar, antes de falar o que a gente vai ter que mudar, é que a imprensa mundial, de uma forma global, tem apresentado o fenômeno OVNI de forma mais séria e de forma mais responsável. Não é aquela chacota de antigamente, quem viu OVNI é louco, né? É que nem o Gugu fazia, o Ratinho. Não, é aquela risadinha de lado nos telejornais. Hoje parece que houve uma orientação de algum governo, né, ou de alguma diretriz oculta, para que a imprensa começasse a preparar a humanidade para essa nova realidade que vai chegar. E a hora que chegar, o que vai acontecer com o ufólogo? Recentemente, dia 10 de maio de 2024, foi aprovado a profissão ufólogo. Só que a gente já vai ter que prever a alteração do nome ufólogo, que a hora que for reconhecido, o ufólogo deixa de existir como praticava ufologia no passado. Ele vai ter que ser substituído pelo termo exopolítico, ou seja, seria a pessoa que vai criar normativos para esse fenômeno de fora que vai estar bem presente para essa novidade na nossa sociedade, daí em diante. Então, o exopolítico, eu acredito que ele não vai ter mais aquela
incumbência de sair pesquisando casinho, né? Não, aí vai ser mais normatizar algumas leis da presença deles aqui no nosso planeta. É lógico que o ufólogo vai existir de uma outra forma, como se fosse assim, lembrado no museu. Antigamente era o cara que lutava contra o acobertamento, o cara que ia em campo fazia vigília, registrava o fenômeno. Então isso vai ficar na história como uma pessoa importante também, o ufólogo, mas que no futuro será exopolítico, que por conhecer o fenômeno mais profundamente, conhecer as tipologias dos seres e essa atuação no planeta Terra, vai ter condições melhores de avaliar e propor um normativo da presença deles aqui. Eu espero que demore bastante, que eu adoro ser ufólogo. Ô Edson, eu queria te agradecer muito. Muito obrigado por bater esse papo aqui conosco. Tem uma quantidade de gente enorme que vai passar a te conhecer melhor. Através do Arquivo Estranho. Então, muito obrigado, Edson. Queria agradecer ao Arquivo Estranho, também o Arthur aqui. E se você quiser também conhecer um pouquinho mais de ufologia, entra no nosso canal lá, canal Edson Boaventura. E eu tenho uma loja também, que é loja www.lojadoedsonboaventura.com.br, onde tem os meus livros, tem o livro de Varginha, né, tem a revista OVNI Pesquisa, tem um material lá para você se aprofundar no mundo da ufologia. Quando eu for para o Rio de Janeiro, eu vou dar uma passadinha aí pra gente... Vamos gravar lá no estúdio. Gravar no estúdio. Em casa. É isso aí. Muito obrigado, Edson. Ufologicamente, muito obrigado. É isso aí. Valeu. Seguimos com a nossa série. Nós estamos aqui tendo uma... Eu vou fugir se você fizer isso. Ele usa o seu poder de sedução para atrair suas presas. Eles não fizeram nenhum barulho.